Muito bem, cumprimento a todos que estão assistindo e aqueles que vão assistir, com a paz do nosso Senhor. Que Deus abençoe o nosso coração nessa noite e nos ajude a podermos abrir a palavra de Deus, ver o que Ele tem para nós e que Ele nos ajude a aplicá-la em nossos corações. Eu ainda estou aqui na cidade de Formiga, Minas, passando aqui uma semana e hoje, infelizmente, como nós ainda estamos impossibilitados de reunir no templo, então nós estamos aqui reunidos para podermos ter uma breve meditação da palavra de Deus. Mas antes disso, então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos cantar um hino, só 2 estrofes de um hino, e depois nós vamos ter uma palavra de oração, pedindo a Deus para nos abençoar, e aí nós vamos fazer uma leitura da palavra de Deus, tá certo? Hoje à noite nós vamos estar falando a respeito da cruz de Cristo, Então, falando sobre cruz, nós vamos cantar o hino 396 do cantor cristão, Cegueira e Vista, que fala que foi onde nosso Senhor entregou a sua vida, que foi na cruz. Hoje eu estou aqui na casa da minha irmã, aqui em Formiga, tem alguns parentes aqui meus, eles vão estar ajudando no cântico, cantar bem alto, para que todos nós possamos louvar a Deus. E você aí também na sua casa, aproveita esse momento, canta também, já pega a sua Bíblia, prepara as coisas e nós vamos fazer uma leitura daqui a pouco, tá certo? Então vamos cantar então, Cegueira e Vista, só a primeira e a última estrofes, tá? Ó, tão cego eu andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas a glória desceu e seu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Amém. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por estarmos aqui. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem sido tão bondoso. O Senhor manifestou a misericórdia do Senhor através de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. E nós somos gratos ao Senhor pela salvação que o Senhor tem nos dado e pelo privilégio que nós temos de poder chamar o Senhor de Pai. Sabemos que tudo isso é somente por causa do sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz. Nós te louvamos, Pai, agradecemos e pedimos as tuas bênçãos nessa noite, que o Senhor nos abençoe com a tua palavra. E se há alguém que está ou estará assistindo esse vídeo que não tenha Jesus no coração, pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor esteja incomodando essa pessoa, que o Espírito Santo faça uma grande obra e assim ela possa se render aos pés de Cristo. É a nossa oração, Senhor, agradecidos por tudo que o Senhor tem nos feito. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Ok, nós vamos fazer uma leitura aqui de 1 Coríntios. Convido você aí a abrir a sua Bíblia. 1 Coríntios, no capítulo 1, nós vamos estar lendo alguns versículos aqui. 1 Coríntios, capítulo 1. Então, hoje, domingo, dia 3 de maio, nós estamos aqui reunidos mais uma vez para poder ouvir a mensagem, meditar na palavra do Senhor juntos aqui. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 17 em diante.
Versículos 17 em diante, 1 Coríntios capítulo 1. Então, peço a você, já pegue a sua Bíblia, abra no texto, faça a leitura também, tá certo? E vamos aproveitar o máximo aqui da palavra do Senhor. Que diz assim, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17 em diante. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então nós temos aqui uma leitura interessante, o apóstolo Paulo ensinando aqui para a igreja em Corinto, para esses irmãos ali. A cidade de Corinto, quando nós estudamos a história, ela ficava na Grécia, e lá surgiram os maiores filósofos da história, lá na Grécia. E muitos pensamentos humanistas, então, surgiram naquela época. E algo ali que ele menciona muito aqui é a respeito dos sábios, sabedoria, ele fala sobre sabedoria de Deus e sabedoria do mundo, sabedoria humana, sabedoria mundana. Então, justamente por isso, porque naquela época, lá naquele local, naquela região, surgiram muitos sábios, filósofos, pessoas que acreditavam que tinham todo o conhecimento. Só que esse conhecimento que eles julgavam ter era um conhecimento humano, não era sabedoria de Deus, era apenas humanismo. E o texto que nós lemos aqui de 1 Coríntios, nos versículos 17 a 31, aqui a carta aos Coríntios, principalmente a primeira carta, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo ele está ajudando essa igreja com várias questões, vários problemas. Então, quando nós estudamos a igreja de Corinto, nós vemos que era uma igreja problemática, com várias dificuldades, e uma das grandes dificuldades que havia era a questão da disputa. Eles estavam disputando uns com os outros para saber quem era o mais sábio, ou melhor, quem é que teve um instrutor, o melhor instrutor que já passou por lá. Então, tanto é que nós vemos aqui, nos versículos 10 até o versículo 16, Paulo, ele menciona aqui que ele ouviu através de uma família que estava tendo divisões na igreja. Então, por causa disso, ele escreveu esses versículos combatendo essas divisões. Se você ler o capítulo 3, você vai ver também que, novamente, ele menciona a respeito dessas divisões. Então, algumas pessoas ali, eles estavam se atendo ao partidarismo, Tanto é que, no versículo 12, ele diz assim, querendo dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo.
E aí ele pergunta, está Cristo dividido? Ou foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Então Paulo está dizendo aqui, olha, quem somos nós? Tanto é que no capítulo 3 ele fala, quem somos nós? Somos apenas servos de Deus, homens usados por Deus para poder levar o evangelho até vocês e ajudá-los a crescer na graça. Essa é a única coisa que Paulo diz. Então, por causa disso, Paulo está dizendo aqui que esse pensamento deles estava fazendo com que a cruz de Cristo se tornasse vã, porque era humanismo, partidarismo, e isso não está correto. Então, nós vemos aqui uma resposta de Paulo quanto a isso, ajudando eles, né, a entenderem que, acima de tudo, acima de Paulo, de Cefas, de seja quem for, a cruz de Cristo é muito maior, muito melhor, né, porque nela é demonstrada o poder de Deus. O poder de Deus. E aí ele diz aqui que, embora para muitas pessoas essa mensagem da cruz, apesar dela ser o poder de Deus, para muitas pessoas ela é loucura. Ela é loucura. Mas aí nós lemos aqui que é justamente essa loucura, porque para muitas pessoas a cruz de Cristo é loucura, é algo sem cabimento. Porque naquela época nós entendemos que a morte na cruz era uma morte vergonhosa. Então, como que alguém, né, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, iria se submeter a uma morte tão vergonhosa? Então, isso era algo incoerente. Mas foi justamente essa mensagem que para muitas pessoas é incoerente, essa é a mensagem que salva. Tanto é que no versículo 18 ele diz, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, para aqueles que não conhecem essa mensagem, para aqueles que não têm salvação. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque sem essa mensagem não existe salvação. A pessoa pode buscar a salvação de qualquer meio. Pode frequentar uma igreja, pode frequentar uma religião, pode fazer bem o máximo que puder para o seu próximo, mas isso não muda o fato de que nós somos pecadores, miseráveis, necessitados de Deus. E é somente a cruz de Cristo que faz essa mediação entre nós e Deus. Né? A cruz é a ponte. Jesus, em João capítulo 14, versículo 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas assim como naquela época, também hoje, muitas pessoas não aceitam a mensagem da cruz. Eles não querem ouvir a mensagem da cruz. Mas por quê? O que tem nessa mensagem de tão repugnante para eles, que eles não queiram ouvir, que chega ao ponto de parecer loucura? O que tem de tão interessante, né, nessa mensagem que faz com que eles a recebam dessa forma? Tanto é que pode ser que talvez alguém que esteja assistindo ou que vai assistir esse vídeo depois, pode ser que para você essa mensagem da cruz também seja incoerente. Pode ser que seja simplesmente um conto de fadas. Né? Pode ser que essa mensagem seja algo que não tem cabimento. Mas é justamente essa mensagem, né, que é a que traz salvação. A mensagem que traz salvação. Então é por isso que Paulo diz aqui tanto a respeito de sabedoria do mundo, sabedoria de Deus, loucura da pregação. Né? Tanto é que aí ele diz, né, no versículo 20, onde está o sábio? Ou seja, já que a inteligência do sábio ela é jogada fora, porque a cruz de Cristo é muito melhor, é muito acima disso, então ele fala, onde está o sábio? Então, onde está a inteligência do sábio? Se a cruz de Cristo acaba com ela. Né? E esse sábio aqui seriam os filósofos da época. Ele diz, onde está o escriba? Escriba eram os conhecedores da lei, os escritores da lei, os copistas. Né? Ou seja, aqueles legalistas, poderíamos dizer. Onde estão os legalistas? Né? E aí ele diz, onde está o inquiridor deste século? Inquiridor aqui, essa palavra, ela significa argumentador, né? Argumentador ou questionador. Onde está aquela pessoa que vai ficar questionando isso? Ele é colocado de lado, porque a cruz de Cristo é muito superior. Ainda que para muitas pessoas ela parece ser uma loucura, ou seja, coisa de louco, para nós que conhecemos a mensagem, ela é o poder de Deus. Né? Mas aqui, para concluir essa meditação aqui,
Por que a cruz de Cristo? Ela, para muitas pessoas, ela é um incômodo. Por que muitas pessoas não gostam de ouvir a respeito da mensagem da cruz? Alguns motivos aqui que nós podemos entender é que um desses motivos pelo qual as pessoas não querem ouvir essa mensagem da cruz é porque a cruz, para essas pessoas, é loucura, porque a cruz representa morte. Cruz representa morte. Tanto é que, para e pensa sobre isso. O que a cruz representa para você e para mim? O que a cruz representa? O que é a cruz para você? Para muitas pessoas, a cruz ela é simplesmente um adorno, onde as pessoas colocam ali no seu pescoço, ou penduram uma cruz na parede, né, ou usa até uma camiseta com cruz. Então, para muitas pessoas, a cruz ela é simplesmente um adorno. Né? Mas para você, o que significa a cruz? Essas pessoas que utilizam a cruz como um adorno, se soubessem realmente a mensagem da cruz, eles não usariam. Porque você carregar uma cruz no seu pescoço seria a mesma coisa que você carregar uma guilhotina no seu pescoço. Porque representa cruz. A cruz representa morte. Então, é morte, né? E por isso incomoda muitas pessoas. Então, a cruz ela é considerada uma tolice para muitas pessoas, porque a filosofia ela tira a cruz de lado e coloca o homem no centro. Mas a cruz faz o contrário. Ela tira o homem do centro e coloca Cristo no meio. Coloca Cristo no centro. Por quê? Porque foi nessa cruz que o Senhor Jesus Cristo derramou seu sangue por nós. Então, por isso, essa mensagem da cruz, ela incomoda. Porque ela representa morte. Em Gálatas, capítulo 3, no versículo 13, ele diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Tanto é que essa mensagem também está escrita em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23, lá no Antigo Testamento. Maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Cristo foi colocado na cruz como um maldito. Tanto é que não somente para as pessoas desse mundo, quando olhavam para Jesus e viam que ele estava morrendo como um pecador, mas houve um momento também que o próprio Deus, o próprio Pai, olhando para Jesus Cristo preso lá naquela cruz, pela primeira vez, o Senhor Jesus Cristo, ele clamou ao seu Pai, ele clamou a Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Por que Jesus clamou aquilo? Porque naquele momento, os nossos pecados estavam sobre os lombos de Jesus Cristo, sobre as suas costas, os nossos pecados estavam lá naquela cruz. Cristo tomou sobre si os nossos pecados. É o que diz Isaías capítulo 53, depois se você quiser ler. Então Jesus morreu por nós, como um malfeitor. Embora ele não tenha feito nenhum pecado, ele sendo homem, mas também sendo Deus, ele morreu naquela cruz. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 3, 23. O salário do pecado é a morte. O pagamento pelo pecado é a morte. Alguém teria que morrer. Então, ou eu morro e pago pelos meus pecados, que é o justo pagamento, o meu salário, mas eu também posso crer na morte de Cristo como pagamento pelo meu pecado. E assim eu não preciso morrer, mas sabendo que Cristo morreu por mim, no meu lugar. Tá vendo? Então, essa é a mensagem da cruz. A cruz representa morte. É morte de Cristo. E por isso, muitas pessoas, eles não recebem a mensagem da cruz. Porque incomoda. Porque é necessário que eu entenda o quanto eu sou pecador. E que isso é tão sério diante de Deus, que foi preciso Deus matar o seu próprio filho para me salvar do meu pecado. E isso incomoda. Porque a maioria das pessoas querem buscar a Deus do seu jeito. Fazendo da sua maneira. Então eles não querem colocar a sua vida de lado, os seus pensamentos, suas filosofias, não querem colocar isso de lado. Eles tentam fazer do seu jeito, buscando uma religião, fazendo o bem, ajudando o próximo, fazendo tantas outras coisas aí que as pessoas enumeram, obedecendo os mandamentos,
Para quê? Para que no final de tudo eles tenham aquela esperança de que talvez um dia eles alcancem a salvação. Mas não é por aquilo que nós fazemos, é por aquilo que Jesus fez. Então a cruz representa morte. Morte. Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Tá vendo por que essa mensagem incomoda? Porque nós cantamos a respeito da cruz, e tem até muitos cânticos bonitos que falam sobre a cruz, cânticos que tocam, cânticos... Mas existem alguns cânticos que embelezam uma cruz. Mas na realidade, a cruz, se formos parar para olhar por esse lado, a cruz não tem tanta beleza, ela representa morte, castigo, sangue derramado do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso ela incomoda. Outro motivo pelo qual a mensagem da cruz incomoda as pessoas é porque, além dela significar morte, a cruz ela é loucura porque ela produz mudança de vida. Mudança de vida. A cruz produz um efeito muito forte para aquele que entende o que ela representa, que é morte. Quando a pessoa compreende que a cruz representa morte, ele entende também que ela produz mudança de vida. Produz mudança de vida. Ela é um convite ao arrependimento pelo pecado. Isso é a cruz. A cruz é um convite para o arrependimento dos pecados. Através da cruz, Jesus nos reconciliou com Deus, pois antes nós estávamos debaixo da ira de Deus, como diz João 3,36. Que aquele que não está em Cristo, a ira de Deus permanece sobre ele. Então essa é a realidade do ser humano. Mas aí acontece que, se você ler em Efésios capítulo 2, nos versículos 1 em diante, você vai ver ali que, principalmente nos versículos 1 a 5, você vê ali que antes nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Nós que andávamos em trevas, segundo o curso deste mundo, lá está escrito, depois se você quiser ler. Então ali nós andávamos na morte. Aí diz ali, então ele dá um traçado do ser humano ali, algo totalmente negativo. Estávamos mortos, andávamos de acordo com o mundo, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E diz ali também que nós éramos por natureza, naturalmente, da forma que nós nascemos, nós éramos filhos da ira. Filhos da ira. Só que aí acontece no versículo 4 uma mudança de direção. Aí ele diz, então, depois que ele fala tudo isso negativo do homem, ele fala: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Por quê? A cruz de Cristo faz esse efeito. Ela vivifica. E ela vivificando, ela traz uma transformação de vida. Porque essa vida transformada é o indício de que realmente a pessoa foi vivificada. Ela nasceu de novo. É vida transformada. Né? Então a cruz é um convite, né, para a salvação que produz mudança. Mudança de vida. Em Efésios, aliás, capítulo 2, no versículo 13, diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Chegastes perto. Antes estáveis longe. Isso é a cruz que faz. É a cruz de Cristo. Antes estávamos longe, agora nós estamos perto de Deus. E como que nós sabemos isso? Por causa da transformação que ela faz na nossa vida. Por causa da transformação. Porque tem certos princípios na Bíblia que nós não podemos negar. E que são indícios daquela pessoa que realmente está em Cristo. Por exemplo, 2 Coríntios 5,17. O que fala lá em 2 Coríntios 5,17? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso é o quê? Mudança de vida. Aquele que está em Cristo. Para estar em Cristo, ele tem que entender que a cruz representa morte e que ela também representa mudança de vida. Porque para podermos nos submeter à mensagem da cruz para a salvação, nós temos que entender que não é simplesmente dizer que crê em Jesus da boca para fora,
mas é mudança de vida, é abandono de pecados. E é aí que muitas pessoas se escandalizam com a mensagem da cruz, porque não querem abandonar os seus pecados e seguir a Jesus. Tem um preço a ser pago. Tem um preço a ser pago. E falando nesse preço a ser pago, nos leva ao terceiro motivo pelo qual as pessoas odeiam a cruz. Que a cruz, ela é loucura para eles, porque ela exige mudança. Mudança e renúncia. Ela representa morte, ela representa mudança e representa renúncia. Renúncia de vida. Tem que renunciar. Mas é aí que muitas pessoas se perdem, porque não querem renunciar à sua própria vida. Ela representa renúncia. Infelizmente, a palavra renúncia está extinta nos nossos dias. Pouquíssimas pessoas falam sobre renúncia. Pouquíssimas pessoas falam sobre abandonar pecados. Hoje em dia, a mensagem mais ouvida e mais falada por aí são mensagens que fazem um carinho no coração, né? Aquelas mensagens que elevam o ego do homem, colocam o homem lá em cima. Mas esse tipo de mensagem não traz arrependimento. A mensagem que traz arrependimento, a mensagem que traz mudança de vida e renúncia, é a mensagem da cruz. É a mensagem da cruz. Então a cruz, ela representa renúncia, porque o próprio Senhor Jesus Cristo renunciou a sua vida por nós. É o que diz em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, ele dá o relato ali, Paulo explica o esvaziamento de Cristo. Ele fala que o Senhor Jesus Cristo, ele deixou todo o esplendor lá no céu, deixou tudo aquilo para se submeter como nós, homens, né, com esse corpo, se submeter a um corpo como o nosso. E aí diz ali que ele, sendo achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Foi por isso que Deus o exaltou soberanamente. E um dia todo joelho vai se dobrar diante dele, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É o que diz em Filipenses, no capítulo 2. Né? Então a cruz representa renúncia. É um convite para o abandono do pecado. Em Gálatas capítulo 6, nos versículos 14 e 15, falando sobre a cruz de Cristo, o apóstolo Paulo, ele fala algo interessante. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude ou poder algum, mas sim o ser uma nova criatura. Quando ele fala sobre circuncisão ou incircuncisão, nós sabemos que era costume lá no Antigo Testamento para os judeus, a criança, né, o menino, quando nascia, ele era circuncidado. Aquilo era um pacto entre o povo de Israel e o Senhor. E aí, nos nossos dias, quando fala, o Novo Testamento fala sobre circuncisão, já fala sobre circuncisão do coração. Né? Então, ele está falando aqui que a respeito dessa circuncisão, o importante não é ser ou não ser circuncidado, independente do que seja, mas o importante é ser uma nova criatura. Porque circuncisão é simplesmente, olhando por esse lado, trata-se de religião. Isso não é importante. O importante é ser uma nova criatura. E esse ser uma nova criatura não é simplesmente fazer coisas boas ou se esforçar para fazer coisas boas. Não é isso. Mas ser uma nova criatura significa renúncia, ter a vida transformada, de dentro para fora, não de fora para dentro, de dentro para fora. Então isso é a cruz de Cristo, é a mensagem da cruz. Renúncia. Então cruz, ela representa morte, mudança de vida e renúncia. E aí fica a pergunta, será que nós estamos dispostos a nos submeter a essa mensagem da cruz? Será que todos estão dispostos a se submeter a isso? É um convite para aquela pessoa que queira. Mas a pessoa precisa entender o que é a mensagem da cruz. É morte, é mudança de vida, é renúncia. E justamente por causa disso, é que muitas pessoas não querem crer, não querem se submeter à mensagem da cruz, porque incomoda. Porque pessoas não querem renunciar à própria vida para seguir a Jesus Cristo. Pessoas não querem abandonar os próprios pecados
para seguir a Jesus Cristo. As pessoas não querem arrependimento, querem continuar vivendo as suas vidas miseráveis de pecado, mas não querem se submeter a Jesus Cristo. Mas a boa notícia de tudo isso é que a mensagem da cruz ainda existe. E a mensagem da cruz, ela pode alcançar qualquer pessoa. Basta a pessoa se submeter a ela, compreender o quanto ele precisa dessa cruz, porque sem a cruz é impossível para nós sermos salvos. É impossível. Então, o que a cruz representa para você? Então, novamente aqui, eu vou ler o versículo 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, essa é a mensagem da cruz. Então, graças a Deus por essa cruz, sobre a qual o nosso Senhor Jesus Cristo foi morto. E essa mensagem da cruz, ela transmite uma mensagem para os nossos corações. Nós nos submetemos, nós entendemos. Aquele que tem Jesus entende o que a cruz significa. Mas você entende o que a cruz significa? Espero que sim. Se não, somos pecadores. Mas Jesus morreu nessa cruz para nos salvar dos nossos pecados. E essa é a única maneira de nós chegarmos até o Senhor. Então, que a mensagem da cruz seja uma realidade na sua vida. É uma realidade na minha e de muitas outras pessoas. Mas que seja uma realidade na sua vida. E nós somos gratos por essa mensagem, odiada por muitos, mas também que maravilha muitos corações que se submeteram a ela. Tá certo? Então, que Deus esteja abençoando. Nós vamos terminar com uma oração e agradecer ao Senhor por essa cruz, sobre a qual o nosso Senhor foi morto em nosso lugar. Mas nós precisamos entender, ele não ficou preso naquela cruz. Hoje, ele foi ressurreto e está à destra do Pai. E um dia, nós vamos nos encontrar com ele em glória. Vamos agradecer ao Senhor? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e agradecemos por essa noite, ó Deus, porque nós lemos na tua palavra a respeito da cruz do nosso Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor Jesus Cristo renunciou a sua própria vida para nos salvar dos nossos pecados. E como diz Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, o sangue de Jesus Cristo é aquele que nos lava dos nossos pecados. Nós somos gratos porque foi naquela cruz que ele derramou o seu sangue inocente. Senhor, que o Senhor esteja nos ajudando, Pai, a sempre entendermos a mensagem da cruz. Essa mensagem que representa morte, mudança de vida e também renúncia. Então, que o Senhor esteja nos ajudando, Pai, a sempre podermos entender essa mensagem. E que o Senhor esteja ajudando também aquelas pessoas que ainda não se submeteram a essa mensagem da cruz. Que o Senhor esteja salvando essas pessoas, que eles possam entender que são pecadores, necessitados do Senhor. Pai, te louvamos e agradecemos por essa noite. E esteja abençoando, Senhor Deus, cada um, a nossa semana. Proteja cada um, Senhor, de tudo que tem acontecido ao nosso redor. Continue cuidando de nós. Nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de poder abrir a tua palavra e receber essa mensagem do Senhor. Que o Espírito Santo venha a aplicar em cada coração. É a nossa oração a Deus em nome de Jesus. Amém. Muito bem, que Deus esteja abençoando a sua semana. Lembre-se de orar uns pelos outros, e uma boa semana para cada um de nós.